é falado nas Escrituras várias vezes, ou seja, ela se repete, às vezes no mesmo livro várias vezes e às vezes em vários livros muitas vezes. E por esses assuntos se repetirem, por eles serem falados constantemente nas Escrituras, nós o temos como fundamentais, como preciosos, como importantes. E tem duas palavras que elas se repetem muito nas Escrituras. Sempre as Escrituras estão falando disso, que seriam a oração. Amém? Os irmãos concordam que as Escrituras falam da oração? E tem uma outra palavra que também é muito repetida nas Escrituras, que é o testemunho. Testemunhar, testemunhou, testemunhando. São palavras repetidas nas Escrituras, e por se repetirem, por as Escrituras sempre estarem falando delas, nós a temos por fundamentais, por importantes, por essenciais. E uma dessas repetições é com respeito à oração. E eu gostaria que a amada igreja estivesse abrindo sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 1. É uma parábola que o Senhor Jesus diz a respeito de uma viúva. Lucas capítulo 18 e versículo 1. Amém? Nessa parábola nós encontraremos algumas palavras que se repetem nas Escrituras várias vezes, como oração, perseverança e testemunho. No caso aqui, Lucas 18:1 diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: Bem sei que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: Considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, aqui a parábola está muito clara. A parábola não é difícil de nós entendermos. Eu acho que nem as pessoas que ouviram essa palavra tiveram uma dificuldade muito alta de entender, porque ela está falando de oração. Ela está falando sobre Jesus está nos estimulando, nos incentivando à oração, a nós orarmos ao Pai. Jesus disse que havia numa cidade um juiz. Esse juiz ele era iníquo. Iníquo significa injusto. Era um juiz que, apesar de ter um cargo, ele não praticava justiça com esse cargo que ele tinha. E ele não temia a Deus. Ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E a parábola nos informa que ele sabia que ele não temia a Deus. Não é que ele era uma pessoa ateu que não cria, mas pelo contrário, ele sabia que ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Nessa mesma cidade havia também uma viúva que tinha uma causa. Ela tinha uma causa justa. E essa viúva ia até esse juiz para defender a causa dela, mas ele não a ouvia. Ele não queria prestar ouvidos ao que ela dizia. E o que aconteceu com essa viúva? Ela desistiu. Ela falou: olha, não tem jeito, ele não vai julgar a minha causa, não importa o que eu faça. Não, pelo contrário, ela perseverou.
é outra palavra que as Escrituras sempre estão se repetindo, perseverança. E perseverar em oração. Então, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, nunca deixar de lado o fato de nós orarmos ao Senhor. E ele diz, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. Jesus não fala o nome da cidade, mas havia na cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas ela perseverou. Mas depois ele disse consigo mesmo, bem sei que eu não temo a Deus, e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. E o Senhor diz para nós considerarmos o que fez este juiz iníquo, que julgou a causa dela. E ele diz, então disse o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. O que o Senhor Jesus está dizendo? Se um juiz iníquo, que tinha um cargo excelente, que era um cargo de juiz, mas que não temia Deus e não respeitava os homens, deu ouvidos a essa viúva, imagine Deus sendo justo, o justo juiz. Ele fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite. Ele fará justiça a nós. Deus, aqui o Senhor Jesus está colocando esse verbo no futuro, que Deus fará justiça às nossas orações. Mas quantas justiças Deus já nos fez no passado, no presente, só pelo fato de nós conhecermos a Jesus, só pelo fato do Espírito Santo ter nos trazido a boa nova do Evangelho, a boa nova de que o Senhor Jesus cumpriu toda a justiça, essa justiça nos é atribuída, nos é levada em conta. Um fato que já ocorreu, e o Senhor Jesus disse, se nós perseverarmos em orar, em buscar a Deus, Deus fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Irmãos, essa é uma parábola dita pelo Senhor Jesus, mas quão interessante, o que eu considero como o interessante dessa parábola, além de tudo que foi falado, a oração, a perseverança em oração, a parábola e a questão do testemunho. Como é importante o testemunho? Porque se nós notarmos essa parábola, onde que foi lida essa parábola? Em onde que está na Bíblia essa parábola? Nós acabamos de ler. No Evangelho de Lucas também. No Evangelho de Lucas. Irmãos, Lucas, ele escreveu essa parábola. Ele registrou essa parábola no seu Evangelho, nos seus registros. Mas nós podemos notar que Lucas, ele não foi uma testemunha ocular dos fatos. Ou seja, Lucas não estava ali no momento em que Jesus falou essa parábola. Nós sabemos bem como que Lucas constrói o evangelho que ele escreveu. Lucas, ele não era um dos 12 apóstolos, ou seja, ele não estava ali no momento que Jesus foi pregando o evangelho, realizando as curas, ensinando. Lucas não estava ali com eles. Lucas não andava com os 12. Lucas, para escrever o Evangelho, ele diz no começo do Evangelho dele e no começo de Atos, que é o mesmo escritor, tanto do Evangelho de Lucas quanto de Atos, é o mesmo escritor, Lucas. Lucas diz que como que ele escreveu isso, o Evangelho? Foi por uma apurada investigação. Lucas foi bem, como nós podemos dizer, um detetive, né? Um investigador. Lucas, ele investigou os fatos. Ele saiu perguntando e foi lá e investigou, e isso ele disse que foi uma apurada investigação, ou seja, foi uma apuração com zelo, com diligência. Ele foi atrás dos fatos que ocorreram, ele foi atrás das pessoas que testemunharam os fatos,
Ele foi atrás daquelas pessoas que passaram por aquilo com Jesus. E ele foi atrás das informações. E ele disse que foi uma apurada investigação. Tanto o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, nós podemos entender que foi por uma apurada investigação. Ele foi atrás das informações e tendo essas informações, sabendo que elas realmente eram informações seguras, ele registra nas Escrituras. Esse é o Evangelho de Lucas. Irmãos, agora o interessante de tudo isso, eu acho, que eu considero, é que um fato, quando ele ocorre, por exemplo, vamos pensar aqui na ressurreição de Lázaro. Quantos aqui conhecem a ressurreição de Lázaro? Amém? Então, Lázaro é uma pessoa que morreu e Jesus demorou 4 dias para chegar até onde Lázaro estava, morto. E quando Jesus chega lá, e aí Jesus pede para eles tirarem a pedra, os homens falam: Senhor, já deve estar cheirando mal, porque já é 4 dias. Mesmo assim, tiraram a pedra e Jesus ressuscitou Lázaro. Por ser um fato impactante, por ser um fato muito forte, uma ressurreição. Imagina uma pessoa ressuscitada dos mortos, uma pessoa que morreu, verdadeiramente morreu, estava 4 dias morta e agora se ressuscitada. Isso é um fato muito forte. Por ser um fato muito forte, impactante, muitas pessoas devem ter guardado isso por muito tempo. E essa notícia da ressurreição de Lázaro, com certeza, foi divulgada em vários lugares, porque era uma ressurreição. Então, quando você tem um fato, como de Bartimeu, de um cego de nascença, recuperar, enxergar um paralítico, aquele paralítico de Atos, que desde do nascimento era paralítico e foi curado, são fatos que, com certeza, quando acontecem, eles são amplamente divulgados, porque são muito impactantes, são muito fortes. Mas palavras já não, né? Por exemplo, algo que foi falado semana passada, você consegue lembrar? Eu consigo lembrar de alguma coisa que aconteceu semana passada? Porque palavras são mais fáceis de escapar, né? Um fato, geralmente fica mais tempo no nosso coração. Agora, uma palavra, geralmente, ela é mais fácil de escapar de nós. Aqui, irmãos, foi uma palavra, o Senhor Jesus falou uma palavra. Então, vamos entender como que chegou até Lucas essa palavra. Como que essa parábola chegou até Lucas? Primeiramente, quem falou essa palavra? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala essa parábola da viúva. Alguém ouviu essa parábola? Alguém ouviu. Então nós já temos 2 pessoas, Jesus e a pessoa que ouviu. Depois nós temos Lucas, que por uma apurada investigação foi atrás dos fatos que ocorreram com eles, com os 12 apóstolos e com Jesus, e conseguiu que essa pessoa falasse para ele essa parábola. Ou seja, já é uma outra pessoa que recebeu essa mesma parábola. Então nós temos Jesus, a pessoa que ouviu diretamente, que ela testemunha ali do fato, quando Jesus falou, depois essa pessoa reportou isso, repassou para Lucas. Lucas registra no Evangelho. Mas nós temos também que considerar que o Senhor Jesus, como nós dissemos no começo, o Senhor Jesus não falou alguma coisa, algum ensinamento dele mesmo, mas tudo quanto ele ouviu do Pai, ele nos deu a conhecer. Então agora nós já temos o Pai, o Filho, nós temos a pessoa que ouviu e falou para Lucas, testemunhou para Lucas, e Lucas que registra, e esse testemunho é guardado pelo Espírito Santo, preservado pelo Espírito Santo, e chegou até nós até hoje. Chegou até nós até hoje. E nós hoje podemos ler e ver um ensinamento tão precioso quanto esse, dessa palavra. Irmãos, nós somos igreja do Senhor e nós aprendemos a amar a Deus por aquilo que Jesus nos ensinou, por aquilo que Jesus fez.
E nós queremos imitar o nosso Salvador, queremos imitar o Senhor Jesus. E por nós queremos imitar Ele, nós queremos honrar o que Ele nos ensinou. E se Jesus ensina a orar, nós temos que ter toda a consideração e sabermos que a oração é muito preciosa. A oração é muito importante. O Evangelho de Lucas, ele fala muitas vezes sobre a oração, sobre o que é oração, sobre nós orarmos a Deus. E registra Jesus orando. Se a oração não fosse importante, então o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, precisaria orar. Mas ele orou ao Pai. E nós, como seus imitadores, que nós imitamos a Cristo, amamos a Deus através daquilo que Jesus nos ensinou, nós orarmos também. Jesus, ele continua dizendo, no mesmo Evangelho de Lucas, que Lucas, ele registra muitos fatos sobre oração. Em Lucas 11:9, tem aquele texto clássico que todos nós conhecemos, que o Senhor Jesus disse: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Pois qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um ovo, em lugar do ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, que comparação maravilhosa. Então o Senhor Jesus diz: peçam e será dado. Batam e a porta se abrirá. Busquem e vocês acharão. E ele compara o pai com o filho. Pois qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará no lugar de um pão uma pedra? Então, se nós que somos maus, eu tenho meu filho, e se meu filho me pedir um pão, acaso eu vou dar para ele uma pedra? Jamais, Porque o pão vai fazer bem a ele. O pão, ele traz saúde. O pão traz a ele vigor, energia. É vital para a vida dele. Agora, se ao invés de, no lugar de dar pão a ele, eu der uma pedra, o que vai acontecer? Ele: pai, estou com fome, me dá alguma coisa para comer. Tá bom, filho, vem aqui, eu vou te dar um pedaço de pedra. Primeira coisa que vai acontecer é os dentes dele quebrarem. Ou ele rejeitar, lógico. Então ele vai rejeitar isso, porque ele sabe que aquilo faz mal para ele. Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Imagine um filho pedindo um peixe: pai, me dá de comer. Pode ser, pai, que um peixe está assando ali. O pai: não, esse peixe eu não te dou. Eu vou te dar aquela cobra que está passando ali. Ou se o filho lhe pedir um ovo: pai, olha, me faz um ovo cozido, me faz um ovo frito, me faz um ovo pochê. Ovo tem mil de utilidades, Ovo dá para fazer tudo, dá para fazer bolo, dá para fazer massa, dá para fazer... Em vez de dar um ovo para o meu filho, ou você que tem um filho, dá um ovo para ele, vai dar um escorpião. Ou seja, o ovo, que é tão vital, falando que é um dos alimentos mais importantes do mundo, o ovo. Não sei se é o segundo ovo. Fora o leite materno, é o segundo alimento mais importante do mundo. Então, nós podemos ver que um pai, ao invés de dar um ovo para o seu filho, vai lá e dá um escorpião. Ou seja, ao invés de dar algo que é vital para a vida dele, vai dar algo que vai trazer morte a ele. Jamais, E se nós que somos maus, o Senhor Jesus está dizendo, nós que somos maus. E por que maus? Porque o pecado nos transforma em pessoas maus, ele mancha nosso caráter, mancha a nossa vida.
Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, sabemos discernir o que é bom para ele, porque eu discerno que um ovo faz bem para ele, mas um escorpião não. Eu discerno que um pão faz bem para ele, mas uma pedra não. Eu discerno que um peixe faz bem para ele, mas uma cobra vai tirar a vida dele. Se eu consigo ter esse discernimento, se eu consigo enxergar isso, quanto mais o Pai Celestial, que é bom, que é amor, mas o Senhor Jesus disse, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, que precioso é para nós o Espírito Santo de Deus habitando em nós, habitando a nossa vida. O Espírito Santo nos traz o fruto do Espírito tão conhecido de Gálatas: amor, alegria, paz, fidelidade, mansidão, fé, domínio próprio. O Espírito Santo traz o dom para a igreja, porque nós somos um corpo, e nem todo corpo é só orelha ou é só olho. Imagine se todo corpo fosse olho, imagine se todo corpo fosse orelha, imagine se o corpo só fosse boca, se nós não tivéssemos olho, não tivéssemos orelha, não tivéssemos nariz, mas o nosso corpo fosse todo boca. Mas não, um é o dom do olho, outro é o dom da orelha, outro é o dom da boca. E Deus dispõe todos esses membros no corpo, para que cada membro ajude o corpo. Então o Espírito Santo distribui o dom, cada um de nós tem um dom. Olha que precioso isso. É como se eu fosse a mão, o Márcio fosse o olho, a irmã Valéria fosse o ouvido, a irmã fosse as mãos, o irmão fosse o pé. Então nós todos somos constituídos o corpo de Cristo, e o Espírito Santo é que distribui esses dons. Então o Senhor Jesus disse, quanto mais, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Jesus está dizendo que Deus é o nosso Pai, é o nosso próprio Pai. Imagine, nós somos filhos do Deus Altíssimo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. E o Senhor Jesus está dizendo que Deus nos considera como filhos, e Ele sabe dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, irmãos, nós aprendemos com o Senhor Jesus a amar a Deus, e fazer a vontade de Deus, e entre essa vontade do Pai está, com certeza, a oração. Com certeza está a oração. Deus, Ele pede de nós, em várias passagens bíblicas, especialmente hoje nós estamos vendo aqui no livro de Lucas. Se nós formos ver aqui mesmo, nós lemos 11:9, mas 11:5 diz sobre a parábola do amigo importuno, que esse amigo ia importunar o outro pedindo pão, e esse amigo acabou dando pão a ele, não por causa da amizade, mas por causa da importunação. Mas teve um tempo na minha vida que eu falei, poxa, Deus é tão grandioso. Deus, Ele cuida do universo visível e do universo invisível, e eu vou ficar importunando a Deus com as minhas orações? Mas é que o Senhor Jesus fala aqui na parábola do amigo importuno, de nós estarmos sempre ali, indo na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós pensamos, poxa, será que minha oração vai passar do teto? Eu sou pecador, eu peco, e será que Deus, sendo santo, sendo justo, ouve minha oração? Irmãos, foi Deus, mesmo Ele sendo santo, justo, Deus Todo-Poderoso, foi Deus que nos preparou essa porta de comunhão com Ele, que é a oração. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que abriu, como diz o livro de Hebreus, esse caminho, novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho, pelo Senhor Jesus, nós chegamos ao Pai. Em Hebreus diz, acheguemos-nos, portanto, nós temos a Jesus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, acheguemos, portanto, diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para ocasião em tempo oportuno. É Deus que diz para nós irmos até seu trono, irmos até Ele em oração. Ou seja, Deus que é santo, Deus que é justo, que é todo-poderoso, Ele que nos preparou esse caminho de comunhão,
que nós temos através do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, irmãos, é Deus que nos preparou essa bênção de nós termos comunhão com Ele através da oração, de nós podermos falar com Ele, Ele falar conosco, de nós podermos ir até Ele e Ele vir até nós. É o Senhor que preparou isso para a sua igreja. E o Senhor pede para que nós perseveremos nisso, não deixemos o desânimo bater a nossa porta, não deixemos que o desânimo nos afaste de Deus. Não é todo dia que nós acordamos bem, né? Não é todo dia que nós estamos animados a orar, não é todo dia que nós estamos ali com um desejo de orar. Então dá para entender que não é esse tipo de desânimo que o Senhor Jesus está dizendo, mas o tipo de desânimo que Ele está dizendo é aquele que não mexe com a nossa convicção. Por mais que você acorde um dia, ou eu acorde um dia, sem desejo de orar, sem desejo de buscar o Senhor, mas que isso não abale a nossa convicção de que o Senhor Jesus é nosso Salvador, de que o Senhor Jesus nos falou palavras preciosas, e ensinamentos de parábolas, e ensinamentos em fatos, para que nós nos acheguemos todos os dias na presença de Deus, e o Senhor nos ouvirá. Hoje a grande palavra do momento é acesso, né? Nós ouvimos muito acesso. Para você pagar uma conta, você precisa acessar um site. Você precisa pagar uma conta de água, você precisa acessar o site lá da Sabesp. Você precisa uma segunda via de conta, você precisa acessar o site da companhia telefônica ou de conta de luz, para que você tenha acesso ao site deles, para que você possa dali pegar uma segunda via de conta. Quando nós oramos, quando nós dobramos nosso joelho, ou quando nós estamos em pé ou sentados no nosso quarto, na igreja, onde nós estivermos, quando nós orarmos, nós estamos acessando o trono de Deus, como dizia Deus. Imagina acessar o trono de Deus, o lugar mais alto da criação, através da nossa oração. Hoje nós conseguimos, através de veículos, né, de eletrônicos, acessar vários lugares do mundo. Agora mesmo, se eu mandar uma foto para um parente meu que esteja, por exemplo, lá no Mato Grosso, essa foto chega instantaneamente lá. Se a minha tia às vezes liga para a minha mãe do Mato Grosso, o interessante é que a ligação é instantânea, né? E daqui até lá são 28 horas de ônibus. É instantâneo, e engraçado que a voz não muda. Já percebeu que a voz não muda? A voz é a mesma. Como que pode isso? Eu não entendo como funciona muito bem isso. De ser instantâneo, você conseguir falar com uma pessoa instantaneamente e a voz dela não mudar. São coisas instantâneas. Isso é feito pelo... Imagina a inteligência que Deus deu ao homem para fazer isso. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós oramos a Deus, nós instantaneamente chegamos na presença de Deus. Nós temos acesso a Deus. E por isso que o Senhor Jesus disse para nós orarmos sempre e nunca esmorecer. Para falar isso, Ele usa parábolas. Para falar isso, Ele usa o testemunho dele mesmo, que Ele orou. Quantas vezes nós nos lembramos quando Jesus orava ao Pai? Principalmente aquela oração no Getsemane, antes do caminho para a cruz. Jesus ora no jardim de Getsemane ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim seja feita a tua vontade. Então nós lembramos de vários momentos que Jesus orou ao Pai, e isso Ele nos deu o exemplo para que nós oremos também. Irmãos, você acha que a nossa igreja precisa de oração? Você acha que nós precisamos nos fortalecer no Senhor? Você acha que, ou nós muitas vezes pensamos, não, está tudo bem, vamos deixar do jeito que é, não precisa orar nada, vou perdendo meu tempo em oração, nada. Prefiro assistir um Netflix ou alguma coisa. Mas, irmãos, a oração é tão fundamental que ela foi dita pela boca do Senhor. O Senhor Jesus é que falou dela. O Senhor Jesus é que a comunicou, é que a testemunhou. E se nós temos isso vindo da parte do Senhor,
Se o Senhor nos comunicou, se o Senhor falou, se tudo que Jesus ouviu do Pai nos deu a conhecer, então porque isso é fundamental para nós. Isso é importantíssimo para nós. É vital, é como aquele alimento que entra na nossa boca. E aquele alimento, depois que entra na nossa boca, nós não vemos mais. Ele some. Mas ele vai cumprir um papel vital na nossa saúde. Ele vai entrar ali na nossa corrente sanguínea. Ele vai ser separado e vai ser levado à nossa corrente sanguínea. E toda aquela proteína do alimento, toda aquela energia do alimento, toda aquela saúde do alimento é levada pela nossa corrente sanguínea, às nossas células, aos nossos tecidos. E aquilo se torna para nós vital. Assim a palavra de Deus é para nós vital. Quando ela entra no nosso coração, ela sobe ali, mas de repente ela cria em nós um desejo de buscarmos cada vez mais a Deus. Quantos livramentos, irmãos, nós temos porque nós demos ouvido à palavra de Deus? Quantos livramentos nós vamos poder falar futuramente para os nossos filhos, para uma outra pessoa, testemunhar para outra pessoa: eu tive um livramento porque a palavra de Deus me livrou desse mal. A palavra de Deus, ao entrar em nós, ela é um alimento que é vital para nós, é vital para a nossa convicção, é vital para a nossa alma, é vital para a nossa perseverança no Senhor. Então, irmãos, vamos estar orando. A Bíblia fala de várias orações, tem a oração de agradecimento, onde você agradece ao Senhor. A oração que nós oramos intercessória, onde nós intercedemos por uma outra pessoa, onde nós intercedemos pela igreja. A Bíblia nos estimula a interceder por aqueles que estão investidos de autoridade. Imagina nós orarmos por uma autoridade e Deus tem poder para responder essa oração. Deus incentiva a nós orarmos pela nossa família. Jó orava pela sua família. Deus incentiva a nós orarmos pela nossa igreja, porque diz: fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, irmãos, vamos estar orando, primeiramente vendo que esse ensinamento chegou até nós, esse testemunho chegou até nós da parte do Senhor, e que isso se agarre ao nosso coração, que isso firme e crie raízes no nosso coração, e que nós possamos viver uma vida honrando o Senhor, fazendo a sua vontade. E entre essas vontades do Senhor está, com certeza, a oração. Se eu te perguntar, você já ouviu as Escrituras falar alguma vez de oração? Sim ou não? Você nunca ouviu a palavra oração? Sim. Nós já ouvimos? E foi poucas vezes ou muitas vezes? Muitas vezes. E se foi falado muitas vezes é porque é fundamental, é importante. É como alimento. Nós não comemos somente uma vez na vida, nós comemos todo dia. Se Deus já falou várias vezes, então esta é uma vontade do Senhor para nós. É uma vontade do Senhor para a sua igreja, a oração. Então vamos estar praticando agora? Gostaria que a igreja estivesse se pondo em pé nesse momento. Nós vamos estar orando a Deus, amém? E que tudo que o Senhor falar nos seus ensinamentos, a sua obra, possa se agarrar ao nosso coração, possa grudar ali no nosso mais íntimo, né? E que nós possamos perseverar, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, perseverarmos em tudo aquilo que o Senhor Jesus nos disse, nos seus ensinamentos, na sua obra, na sua justiça, na sua santidade, e tudo aquilo que Jesus fez a favor da sua igreja. Amém? Gostaria que você estivesse abaixando seus olhos agora, estivesse orando ao Pai, agradecendo, porque o ensinamento nos chegou até hoje, foi preservado, o Espírito Santo de Deus preservou e chegou até nós até hoje, não ficou perdido pelo caminho, não ficou esquecido, pelo contrário, chegou-nos até hoje, está registrado nas Escrituras, as Escrituras nos chegou. E como é precioso para nós ouvirmos a voz do Senhor, como é precioso para nós fazermos igual Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos.
E o Senhor Jesus disse que a sua parte não lhe seria tirada. Assim, irmãos, a nossa parte não será tirada se nós nos aceitarmos aos pés do Senhor Jesus, a ouvir os ensinamentos. Que o Senhor não permita que o desânimo venha nos afastar da nossa convicção, venha tirar de nós a alegria de crermos no Senhor Jesus, mas pelo contrário, que a nossa alegria de crer no Senhor Jesus aumente mais e mais. Que Deus, em nome de Jesus, responda nossas orações a favor daqui da igreja de Santa Maria, a favor da igreja de Vila Terezinha, a favor do seu corpo. Que o Senhor faça uma grande obra aqui na nossa igreja, para que nós venhamos a todo dia glorificar aquelas pessoas que adentrarem aqui a igreja, que ainda não receberam o Evangelho, que elas possam se arrepender, que possam crer de fato no Senhor Jesus, ao ouvir o testemunho, que as pessoas possam render as suas vidas aos pés do Senhor Jesus e crer realmente que Deus enviou o seu Filho, que essas pessoas possam se converter, se livrarem das maldades e crerem no Senhor Jesus. Deus opere ricamente aqui na liderança da igreja, Deus opere ricamente na vida de cada irmão, cada irmã, de cada família que carece do Senhor, aquelas irmãos que estiverem passando por um momento de sofrimento intenso, por algum ente querido que está enfermo, que o Senhor lhes traga o alívio, lhes traga a cura, lhes traga em nome de Jesus a resposta que eles estão tanto pedindo ao Senhor. Que Deus faça uma grande obra aqui na igreja, que cada irmão sinta a alegria da salvação a cada dia, que cada irmão sinta a alegria de ter crido no Senhor Jesus, sinta a alegria de ter ouvido a voz do Senhor e ter aberto seu coração para o Senhor. Que o Senhor Jesus possa preencher cada coração nessa noite. Que o Senhor Jesus possa ser tudo em todos. Que o Senhor Jesus faça uma grande obra na nossa vida como fez. Que essa obra continue, a obra da salvação. Pai, nós te agradecemos pela obra de Cristo, pelos ensinamentos de Cristo. Nós te agradecemos aqui pela igreja, Senhor, por cada família, por cada vida que está aqui hoje, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor edificou a igreja, Senhor, e ela não será abalada, Pai, porque o Senhor Jesus aqui nos disse, Senhor, e que fica conosco essa palavra, Senhor, que nós possamos te agradecer a cada dia da nossa vida, orarmos ao Senhor e fazermos menção do Senhor a cada dia da nossa vida. Não tomarmos nenhuma decisão que seja longe do Senhor, que seja longe da Tua palavra, mas que nós a cada dia venhamos a considerar o Senhor em cada passo que nós demos, Senhor, que nós não somente falamos de Ti, mas cada dia na nossa vida reflita a nossa fé, o nosso amor no Senhor Jesus, Pai. Faça uma grande obra nas famílias, Senhor, faça uma grande obra aqui na igreja, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.